Entendendo a volta de Jesus, parte 3. Esse estudo falará sobre a primeira ressurreição e o arrebatamento da igreja. A primeira coisa que precisamos entender é que haverá uma ressurreição dos crentes e logo após o arrebatamento daqueles que estiverem vivos. Vamos ver o texto que fala sobre isso. 1 Tessalonicenses 4, 15 a 17 diz assim: E pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, e ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Estudando o texto em parte, vemos primeiro, o texto afirma que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, assim que o sinal, que é a pregação do Evangelho, no mundo inteiro se concretizar, haverá uma primeira ressurreição, onde apenas os crentes, aqueles que eram de Jesus, ressuscitarão, e eles se juntarão ao Senhor nos ares, que irá buscar o seu povo que estiver vivo. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Essa parte do texto afirma que após os crentes terem sido ressurretos, a igreja será arrebatada. Os crentes que estiveram vivos serão levados pelo Senhor Jesus. E finalmente, para o encontro do Senhor nos ares, ou seja, esse trecho do texto afirma que assim que todos os crentes que já existiram se unirão com o Senhor em sua volta para trazer o juízo sobre a terra, onde Satanás e seus exércitos estiverem reinando. Outra coisa que a gente precisa entender com relação ao arrebatamento é que durante o arrebatamento, Deus levará a sua igreja verdadeira. O texto que fala sobre isso está lá em Mateus 24, 37 a 42. Diz assim: Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, dois estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. Duas mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e outra será deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Analisando esse texto, vemos primeiro essa parte que diz que, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, viviam suas vidas normalmente, até que o dilúvio veio. Noé entrou na arca e eles não perceberam. O dilúvio veio e levou a todos. O que esse texto quer dizer? Que o arrebatamento e a volta de Jesus pegará o mundo de surpresa. Por isso, os crentes precisam estar vigilantes e atentos aos sinais da volta do Senhor Jesus. É preciso ficar atento. Isso será uma realidade e muitos estarão simplesmente adormecidos com relação a esse tema. Outra parte do texto diz que dois estarão no campo, um será levado, outro será deixado. Duas mulheres estarão trabalhando, uma será levada e outra será deixada. Essa parte afirma que familiares, amigos e pessoas que estiverem juntas naquele momento serão separadas. O Senhor levará apenas aqueles que tiverem o selo do Espírito Santo, ou seja,
aqueles que forem nascidos de novo, por terem Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Isso quer dizer, meus irmãos, que não adianta ser religioso, frequentar a igreja, achar que por ser filho de crente você vai para o céu, não vai passar por isso. É exatamente o contrário que o texto quer dizer. O texto afirma que somente a verdadeira igreja de Jesus, aquela de pessoas que fazem Jesus seu Senhor, é que serão levadas no arrebatamento. Outra questão importante para refletirmos sobre esse tema é a tribulação e o momento em que o arrebatamento acontecerá. Há um texto muito interessante que fala sobre isso, que está lá em Apocalipse, capítulo 12, versículos de 3 a 9. Diz assim: Eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastou a terça parte das estrelas dos céus, os quais lançou para a terra. E o dragão se deteve diante da mulher, que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho dela quando nascesse. Ela deu à luz um filho homem, que há de governar todas as nações com cetro de ferro. E o filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar para que nele sustentem durante 1260 dias. Então estourou a guerra no céu, Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos e não havia mais lugar para eles no céu, e foi expulso. O grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sobre esse texto, meus irmãos, ainda temos ainda também outro, que é Apocalipse 12, 13 e 14, que diz assim: Quando o dragão viu que tinha sido atirado para a terra, perseguiu a mulher, que tinha dado à luz o filho homem, mas foram dadas à mulher 2 asas da grande águia para que voasse para o deserto, para o seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora do alcance da serpente. Nesses textos, meus irmãos, vemos o seguinte: o dragão viu que tinha sido atirado para a terra para perseguir a mulher. Esse texto afirma que da perseguição do inimigo sobre a igreja. A mulher que o texto fala é a igreja de Jesus, que se dá durante o início da grande tribulação. Ou seja, o diabo, o inimigo, ele persegue a igreja. E isso será muito forte na época da tribulação. Foram dadas asas à mulher de águia, de uma grande águia, para que voasse para o deserto. Aqui o texto, de forma simbólica, fala que a igreja recebe asas, ou seja, é menção ao arrebatamento, ela vai ser arrebatada. A igreja permanece parte da grande tribulação e quando ela fica sem saída, ela é arrebatada, ela é poupada por Deus. Deus lhe havia preparado um lugar para nele a sustentarem por 1260 dias, e o outro texto também reafirma isso, dizendo onde é sustentado durante um tempo, tempos e metade de um tempo. Meus irmãos, há textos bíblicos que nos fazem entender que a grande tribulação terá um período de duração de 7 anos. E a igreja, ela vai ser arrebatada no meio dessa grande tribulação. Por isso faz referência a 1260 dias, que significam exato 3 anos e meio. Ou um tempo, um ano, mais 2 tempos, 2 anos, mais metade de um tempo. Ou seja, mais uma vez citando 3 anos e meio. E esses textos querem dizer que a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação. Ela passará perseguição e enfrentará uma luta terrível, mas o Senhor a livrará antes da coisa ficar demasiadamente pesada. Esses textos, meus irmãos, nos afirmam uma coisa: portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Mateus 24, 42. A igreja precisa estar vigilante, a igreja precisa estar consciente. Prepare-se, Jesus voltará.
Vamos parar por aqui. Espero que você esteja gostando do estudo. Continuaremos ainda falando, explicando sobre a volta de Jesus, mas o foco é: você precisa estar preparado. Jesus voltará. E como você estará? Deus abençoe você.